Então, pessoal, nós vamos fazer uma provinha hoje. Vamos ler 3 textos. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Eles juntos, eles se acoplam, né? Eles não... Ó, tá chegando mais um. E aí terão perguntas em relação ao texto 1, 2 e 3. Então, precisa estar muito ligado, tá? Luiz Henrique, bom dia, tudo bom? Chegou bem na hora que a Pro vai começar a ler o texto. Vamos lá. Texto 1. O Ubuntu, a filosofia africana que nutre o conceito de humanidade em sua essência. Olha só, nós vamos estudar sobre o Ubuntu. O que é o Ubuntu? É uma filosofia que veio da África, africana, que nutre o conceito de humanidade em sua essência. 24 de setembro de 2014, Natália da Luz, Por Dentro da África. Rio, uma sociedade sustentada pelos pilares, pelas bases do respeito e da solidariedade, faz parte da essência de Ubuntu. Então, olha só, o Ubuntu é uma sociedade sustentada na base de quê? É feita de quê? Essa base? De respeito e solidariedade. Ela é uma filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. Na tentativa da tradução para o português, Ubuntu seria humanidade para com os outros. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos, são oprimidos, são humilhados. Então, olha só que legal. Se eu sou uma pessoa com o Ubuntu, quando eu vejo algo acontecer fora aqui, dentro da sociedade onde eu me encontro, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma consciência de que eu preciso ajudá-lo. De Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Eu sou porque nós somos um todo, todos nós estamos ligados e interligados. Eu sou humano, e a natureza humana implica compaixão, temos que partilhar, temos que respeitar, temos que ser empáticos, detalhou em entrevista exclusiva ao Por Dentro da África, Dirk Lau, doutor em filosofia africana pela Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. No fundo, este fundamento tradicional africano articula um respeito básico pelos outros. Ele pode ser interpretado tanto como uma regra de conduta ou ética social. Ele prescreve, ele determina tanto o ser humano como ser com os outros. E prescreve que ser com os outros deve ser tudo. Então, a gente chega a uma conclusão que o Ubuntu é o que eu quero para mim, eu tenho que ter para com os outros. É a velha e linda frase, né? Que é amar aos outros como gostaríamos de ser amados, fazer aos outros o que gostaríamos de receber. Então, essa filosofia africana do primeiro texto, beleza? Texto 2. Ubuntu, o que a África tem a nos ensinar? 28 de abril de 2015. A jornalista e filósofa Lia Diskin, durante o Festival Mundial da Paz, ocorrido em Florianópolis em 2006, contou o seguinte caso de uma tribo na África. Um antropólogo, alguém sabe me dizer o que é um antropólogo? Eu não sei, não. Não? Alguém mais pode me falar o que é um antropólogo?
É o que Eu também estuda, não sei. é o que estuda o ser humano e a humanidade, né? Em todas as suas dimensões e as suas abrangências. Então, esse antropólogo estava estudando os usos e costumes da tribo Ubuntu. E quando terminou o seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa. Como tinha muito tempo ainda até o embarque, ele propôs, então, uma brincadeira para com as crianças que achou ser inofensiva. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, colocou tudo num cesto bem bonito com laço de fita e colocou debaixo de uma árvore. Aí ele chamou as crianças e combinou que, quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. Lembrando que ele estava numa tribo Ubuntu. As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente, todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes. O antropólogo... São espertos, hein? Não é que eles são espertos, eles são da tribo Ubuntu. E o que é a tribo Ubuntu? O que eu quero para mim, eu quero para todos. Como que um só poderia ganhar, não é verdade? Eles Faz usam sentido. do quê? Da solidariedade, se deram as mãos, não. Todos nós vamos comer os doces. Todos nós vamos chegar primeiro. Então, Ai, olha só. deveria ser assim o mundo, né, professora? Exatamente, o mundo seria muito melhor, né, Nicolas? Uhum. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas, se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e, assim, ganhar muito mais doces. Elas simplesmente responderam: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ele ficou pasmo, meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo, ou jamais teria proposto uma competição, certo? Olha só, o antropólogo estava lá na tribo da África, estudando aquele povo e ainda não tinha compreendido aquela verdade, aquela essência que eles tinham dentro dele, que era um por todos e todos por um. Se eu não posso ter, né? Se eu vou ter... Oi, Ângelo, bom dia. Se eu quero ter só para mim, vamos supor que nós estivéssemos numa brincadeira dessas. Qual seria a nossa atitude? Correr primeiro, não é verdade? Vou pegar tudo para Sim. mim, né? Pegar Mas tudo pra mim. agora, a partir de agora, nós sabemos que isso aqui é uma grande lição para nós, que o que eu quero para mim, eu quero para vocês. E assim vocês, sucessivamente, farão para todos aqueles em que vocês estiverem juntos. Não é verdade? Então, o Ubuntu significa eu sou porque nós somos, ou, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. A gente tem que entender que precisamos viver numa sociedade sempre querendo o bem alheio, independente se o bem não vem para nós. Eu acho que é o grande ponto da nossa felicidade. Se eu não estou feliz, se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo, não é verdade? Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Olha que legal. Essa foi a resposta singela, simples da criança. É profunda e vital, pois está carregada de valores como respeito, cortesia, solidariedade, compaixão,
generosidade, confiança, enfim, tudo aquilo que nos torna humanos e garante uma convivência harmoniosa em sociedade. O Ubuntu exprime a consciência da relação entre o indivíduo e a comunidade. É, ao mesmo tempo, um conceito moral, uma filosofia e um modo de viver que se opõe ao narcisismo, que se opõe ao egoísmo, né? Ao individualismo narcisista, ele só pensa nele, tão comuns em nossa sociedade ocidental capitalista. Enquanto a ideia europeia sobre a natureza humana baseia-se na ideia de liberdade, de que os indivíduos têm o poder da livre escolha, a ideia africana do Ubuntu repousa sobre a ideia da comunidade, de que pessoas dependem de outras pessoas para serem pessoas. Nós dependemos de outras pessoas. Nós dependemos de um todo. É essa a ideia africana. Segundo o espírito de Ubuntu... Professora, Oi? tipo, eu dependo da minha mãe para fazer um monte de coisa para mim, não é? Então, olha só. E aí você vai fazer o mal para sua mãe? Você vai querer o mal? Você depende a gente depende de tanta coisa. Por exemplo, o alimento que está à nossa mesa. A gente não depende do agricultor? Sim. A luz que ilumina aqui o nosso lar, a água. A gente não depende dos engenheiros, dos arquitetos que construíram, dos pedreiros. A gente depende um do outro. A gente não consegue viver só, né? Então, esse espírito do Ubuntu, as pessoas não devem levar vantagem pessoal em detrimento do bem-estar do grupo. Quer dizer, eu não posso querer só para mim e o resto do pessoal que se vire. Para que uma pessoa seja feliz, será preciso que todas do grupo se sintam felizes. Estamos conectados uns com os outros e essa relação estende-se aos ancestrais, aos antepassados e os que ainda nascerão. É bonito esse texto, né, pessoal? Professora, Pode falar, Nicolas. o meu gato mingau tá atrapalhando a tela aí para mim ver aquela hora. E Mingau, vamos lá, texto 3. Negrinho do pastoreio. Há muitos anos, lembra que a gente não pode escrever assim, ó, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, o há aqui já está indicando que é passado, certo? Há muitos anos, no tempo da escravidão, trabalhava em uma grande fazenda no Rio Grande do Sul, um negrinho miúdo e fraquinho, mas muito habilidoso, era hábil. O seu patrão era um homem malvado e obrigava o garoto a fazer todo tipo de trabalho. Certa vez, no inverno... Porque tá frio hoje. Tá frio, né, Luiz? Fecha aí o seu microfone, fazendo um favor. Professora, Oi? disse que os escravos trabalhavam muito e ganhavam pouco. É por isso que é escravo, né? Coitados, sofreram muito. Então, olha lá, vamos terminar aqui. Ainda bem que Ainda bem que acabou. o seu patrão era um homem malvado e obrigava o garoto a fazer todo tipo de trabalho. Certa vez, no inverno, num frio de rachar, ele mandou o garoto pastorear seus 30 cavalos, levar por pasto, mas avisou que tivesse atenção especial com o cavalo baio, que era o mais valioso da fazenda. Olha só, toma cuidado, presta atenção com o cavalo baio. O negrinho passou o dia todo bem longe da estância, pastoreando os animais. No caminho de volta, no final da tarde, com muito frio e fome, resolveu parar um pouquinho para descansar e acabou dormindo. Quando o menino acordou, ficou assustado. Raios riscavam o céu, anunciando uma grande tempestade, e os cavalos tinham fugido. Com dificuldade, debaixo de muita chuva, conseguiu reuni-los
e, para ter certeza de que estavam todos ali, começou a contar. 1, 2, 3, 4, 29. 29? Ops, está faltando um, e é o cavalo baio. O negrinho procurou o cavalo fugitivo por muito tempo, mas não o encontrou. Então, resolveu levar os outros 29 de volta para a estância. Já imaginou se mais algum se perdesse? Chegando lá, o estancieiro logo notou a ausência do seu valioso cavalo baio e ficou furioso. O que você fez com o baio? Ah, provavelmente vendeu o cavalo por uns míseros trocados, né? Seu ladrãozinho barato, mas você vai trazê-lo de volta. Em seguida, pegou o chicote e deu uma surra daquelas no pobre menino. Debaixo de chuva, e com muito medo e chorando, o menino saiu à procura do animal. Já era madrugada quando encontrou o baio pastando. Ele o laçou, mas o nó se desfez e o cavalo fugiu novamente. Quando chegou à fazenda sem ter conseguido capturar o animal, o negrinho foi recepcionado com a fúria do seu malvado patrão. Onde está o cavalo? Eu encontrei o baio pastando, cheguei a laçá-lo, mas o que, garoto? Mas não consegui segurar o laço e ele escapou de novo. Eu trago ele de volta amanhã, senhor. Amanhã? Amanhã coisa nenhuma, você está mentindo e será castigado. O homem cruel bateu muito no garoto. Depois o amarrou num tronco e o colocou sobre um formigueiro. Que malvadeza! O negrinho chorou muito e, depois de sofrer a noite inteira, deu um suspiro e morreu. No dia seguinte, o fazendeiro acordou e foi olhar o negrinho. O menino estava lá, em pé, sem nenhum arranhão ou cicatriz das chicotadas, nem marcas de picadas de formiga. Ao seu lado, a imagem de uma santa e, mais adiante, o baio e os outros 29 cavalos. Então, o estancieiro se jogou no chão e implorou ao negrinho e à santa: perdoem-me, perdoem-me, eu prometo mudar, prometo ser bom e ajudar os necessitados, prometo tudo o que quiserem. Sem dizer uma palavra, o negrinho montou no cavalo baio e partiu. Ninguém sabe para onde. Os comentários sobre a morte do pequeno escravo logo se espalharam pela região e as pessoas começaram a acender velas pela alma do bom negrinho. Desde então, muitos recorrem a ele quando precisam de ajuda. É comum, por exemplo, ouvir histórias de gente que fez algum pedido e foi atendido. E tem mais. Tropeiros e peões que viajam à noite relatam aos seus amigos e familiares terem visto o negrinho cavalgando, passeando pelos pampas. Na tradição gaúcha, acredita-se que o negrinho do pastoreio se tornou uma espécie de anjo bom, e as pessoas pedem sua ajuda quando precisam encontrar objetos perdidos. É uma história, Lendas Brasileiras, de Maurício de Souza. E aqui a gente tem um vocabulário: baio, castanho, que tem a cor de ouro, que era o cavalo, né? E estancieiro é o proprietário da fazenda. Bora lá, pessoal, vamos começar diante desses textos maravilhosos. Vocês farão a questão 1 e 2 para mim, respondendo no chat, beleza? Beleza. Ficando qualquer dúvida. O que é, Ângelo? Fala mais alto. Eu acabei não. Perdendo o texto 1, né? A Pro vai pôr rapidinho para você, porque é bem pequeno. Lê rapidão aí, ó. Aproveita, pessoal, para dar uma lidinha também. Tá.
Bom dia, pessoal do Projeto Caminho Jovem. Aproveita para ler. Heloísa também. Bom dia. Pessoal do projeto, vocês acompanharam o texto 2 e 3? Faz com o dedinho. Não? Chegaram agora? Oh, meu Deus. Quem que está aí? O Breno ou o Brian? Professora, tudo bem? Tudo, e você, Laís? Eu estou com o Samuel, Ah, Samuel. aluno novo, professora. Dá uma lida no texto 1 aí, Laís e Samuel, fazendo um favor. Estão enxergando bem? Quer que Já eu... terminei de ler. Tá. Eu também. Me avisa aqui, Laís, a hora que acabar de ler. Vocês acompanharam do Negrinho do Pastoreio? Eu consegui metade daquilo Tá. lá. Isso, Nós professora, Ah, isso que dá chegar um pouco atrasado, né? tem que entrar na hora. É porque até que eles chegam lá, vai abrir a sala, eles vão até o local, entendeu, Nicolas? Eles não estão em casa. Por isso demora um pouquinho. Eu acho que eu vou aguardar até umas 7h10 para começar, para que eles não percam. 7h10 já foi, professora. Então, na próxima semana. Ah, Professora, eu peguei e acabei chegando um pouco atrasado porque eu estava tomando café. Aí eu peguei e fui percebendo o som do horário, era 7h11. Não tem importância. Aí a minha mãe disse que ela ia me enviar o link para eu entrar. Aí eu acabei entrando. Tá bom, mas já leram aí o texto 1 sobre o Ubuntu? Sim. Então, bora lá. O texto 2 também é sobre o Ubuntu. Eu vou resumir para vocês, porque quando chegar as questões, eu volto ao texto, tá bom? Aqui é a história de um antropólogo que foi até a África, em uma tribo lá da África, que tinha o costume Ubuntu. O que é o Ubuntu? Eu estava explicando aqui para o pessoal que chegou primeiro, como diz o texto, é a preocupação que a gente tem que ter com o todo, com a sociedade. O que eu quero para mim, eu quero para vocês, né? Se eu quero bem para mim, eu quero bem para vocês. Se eu vou comer alguma coisa, eu também tenho que aprender a dividir com todos. E aí, esse antropólogo estava nessa tribo e estava a aguardar o transporte que iria levar até o aeroporto, e ele resolveu comprar um monte de doces e guloseimas. Colocou num cesto bonito e colocou lá na frente. Demarcou uma linha e disse para as crianças que aquele que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estariam no cesto. E o que aconteceu? Ele colocou, e a hora que ele gritou já, instantaneamente, as crianças se deram as mãos, todas elas, e foram até o cesto. E ele, tanto tempo naquela tribo, não tinha aprendido ainda esse Ubuntu, né? E ele disse assim, e uma das crianças disse, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Quer dizer... Tá bom, pode ser, Júlia. Então, é o seguinte, elas se juntaram para que todas ganhassem. Então, o Ubuntu significa eu sou porque nós somos, ou em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? A resposta singela da criança é profunda e vital, pois está carregada de valores como respeito, cortesia, solidariedade, compaixão, generosidade, confiança, enfim, tudo que nos torna humanos,
e garante uma convivência harmoniosa com a sociedade. Então, o Ubuntu o quê? Exprime a consciência da relação entre o indivíduo e a comunidade. É igual a gente fosse falar aqui, ó, se juntassem nós 6 aqui, nós 7, e tivesse lá uma brincadeira com os doces. Será que nós nos daríamos as mãos e chegaríamos juntos? Não. Não, nós sairíamos correndo. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver ainda esses sentimentos de valor, de respeito, de cortesia. Mas olha que texto maravilhoso que nos ensina tudo isso, a consciência dessa relação entre o indivíduo e a comunidade. É disso que ele está falando aqui no segundo texto. Então, no último parágrafo diz, segundo o espírito de Ubuntu, as pessoas não devem levar vantagem pessoal em detrimento do bem-estar do grupo. Quer dizer, pela minha vantagem pessoal, eu vou destruir e o meu grupo que fique para depois. Não, a gente tem que viver num todo, com amor, com respeito. Para que uma pessoa seja feliz, será preciso que todas do grupo se sintam felizes. Estamos conectados uns com os outros e essa relação estende-se aos ancestrais e aos que ainda nascerão. É uma grande lição essa, né, pessoal? Olha lá, vamos para a questão 1 e 2. Qualquer dúvida, eu volto ao texto. Lembrando que só tem 4 alternativas, fica muito mais fácil de acertar aí, tá bom? A partir da semana que vem, já vou colocar uma provinha mais difícil, tá bom? A do Colégio Militar do Rio de Janeiro? Não sei, essa aqui não... qualquer uma delas. É que essa aí é do Juiz de Fora. Isso, Juiz de Fora essa. Bora lá. Samuel e Laís, se vocês tiverem dúvida, pode pedir que eu volto ao texto, tá bom? Professora, eu já deixei uma em stand-by para eu ver as outras. Tá. Pode mandar no chat para mim, tá? Que há entre as pessoas. Professora, Oi? você podia aumentar a letra? Posso? Tá comendo aí do lado? Ou dá para ver bem? É que esse negócio está comendo aqui. Não dá para aumentar muito. E agora, Laís? Pode deixar daquela forma que estava dando, professora. Vocês têm que colocar a carteira mais próxima. Prof, a senhora pode voltar no texto 3? Posso?
Vou voltar no texto 3, pessoal, aproveitem. Professora, meta a letra agora. Comeu? Vida. Não? Não. E aí? Estão lendo? Eu tô lendo, professora. Tá. Professora, Oi, Ângela. agora o seu filho faz a correspondente da prova, no lugar do professor João. Como que é? O seu filho faz a correção da prova da Ah, é? O do professor João. que vocês estão achando? Bom, Bom? Pode perguntar para ele, viu? Que ele é muito sério. Professora, desce, por favor. Posso descer? Fala a parte de texto. uma vez ele disse que só tinha uma aluna só, mas estava eu e a Júlia, só que tinha pegado como nome só dela e ali no... Ah, tá. Você estava do lado, né? É, mas estava do lado dela e ela estava com a câmera fechada e o nome dela só estava ali. E até que ela mudou e abriu a câmera. E disse que tinha dois. Ah. Fecha seu microfone, Nicolas. Tá bom. Professora, eu já respondi. Tá. Beleza, obrigada. Professora, eu vou ter que responder a dois. Tá. Pode descer, prof. Tudo. Bora lá. Menos 1 e 2, vai. Nicolas, fecha seu microfone. É um barulho. Fazendo um favor. Professora, é do gato fazendo arte. Ah, pera lá, esse mingau tá danado, hein? E aí, o pessoal? Que letra que é a 1 e a 2 aí? Pessoal do Projeto Jovem. Pode Professora, falar. ainda não respondi a questão 2, eu tô... Ah, então responde, Ângelo. A gente manda lá no chat. Então manda, querida. Manda Laís e Samuel no chat. Tá. Vocês conseguem mandar pelo chat? Luiz Henrique também, Heloísa. Isso. Ai, Heloísa, que linda. Manda para mim, Elo, no chat, você consegue? Obrigada, Ângelo. Vamos, meus amores. Professora, Eliminação. Oi, querida. é que eu cheguei só no texto 3 e Ah, que pena. a primeira e a outra eu não consegui ler. Acompanhou a leitura do Ubuntu, nem quando a Pro estava explicando?
Vou aguardar as meninas, a Laís e o Professora, eu peguei parte, assim, parte do texto 2 e aí acompanhei todo o texto 3. E o 1 que está falando do Ubuntu, que é quase o mesmo do texto 2. Professora, eu já volto. Laís já me respondeu. E o Samuel? Está respondendo, professora. Ah, Professora, eu tenho um cachorro. eu sei, o Snoopy, né? Agora ele tá correndo lá fora porque meu pai foi levar minha irmã. Aí ele ia pro trabalho, só que ele voltou. E aí o Snoopy fica lá fora enquanto ele tá aqui dentro. As alegrias dele quando a Júlia chega, que ele fica todo pulando, e quando o pai chega. Aí É, ele tá feliz da vida. fica doido. Samuel respondeu. Beleza, vamos lá. Questão número 1. Tendo em vista os textos 1 e 2, pode-se afirmar que, letra A, as situações pelas quais as pessoas passam não interferem num coletivo? E aí? Lembrando que a gente está falando, lógico que interferem, né? A gente está falando aqui do Ubuntu, que é um por todos, todos por um, vamos dizer assim, resumidamente. Então, não é a alternativa A. Por quê? As situações pelas quais as pessoas passam, na verdade, elas têm que interferir no nosso coletivo. Nós temos que nos preocupar com o outro sempre. B. O fundamental da filosofia Ubuntu, de origem asiática, da onde que é a origem da filosofia Ubuntu? É da origem africana. Exatamente, então não é a letra B, é origem africana. Eliminamos aqui a alternativa B. Espera aí que está pensando aqui, minha internet está ruim. Gente, se cair, lembre que quem ficar como anfitrião sai da aula para mim, tá combinado? Sim. Então Aí tá. clica para encerrar para todos ou Isso, para todos, tá? Alternativa C. O princípio básico discutido em ambos os textos é a conexão harmoniosa e solidária que há entre as pessoas? Alternativa C, a correta. O Ubuntu está relacionado com o aqui e agora, sem conexão com as gerações que estão, deixa eu diminuir um pouco, eu não estou conseguindo ler, que estão por vir. Lembra que ele fala sobre os ancestrais que a gente ele traz. fala do último parágrafo também, que serve para os ancestrais e que virão a nascer, né? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C, beleza? Então, vamos lá. Essa aí que eu deixei stand-by, eu fiquei entre a B e a C. Mas aí eu vi de origem asiática. Não tinha como, né? É de origem africana. Questão 2. No que diz respeito ao texto 3, que é o negrinho do pastoreio, pode-se dizer que, letra A, o cavalo baio fugiu pela segunda vez após ter sido chicoteado pelo negrinho. O negrinho chicoteou o cavalo baio? Não, foi Ele o estanceiro que chicoteou o menino. Ele fez o laço para laçar o cavalo e não conseguiu, né? Letra B. Temos termos como malvado, furioso e cruel não são suficientes para caracterizar o estancieiro?
E aí, não são suficientes, sendo que ele bateu no negrinho, ele colocou o negrinho para sentar lá no formigueiro. Lógico que são suficientes. Ele é muito malvado, ele é furioso e ele é cruel, então não é a B. Muito cruel. Alternativa C. Durante toda a narrativa, a figura da santa é mencionada, em toda a narrativa é mencionada? Não. Então, no final. Letra D, o negrinho do pastoreio Eu significa, acertei. para muitos, um ser que representa o bem, exatamente. Marquei a Alternativa também. D. Eu não acertei, foi a 1, que eu marquei a B. Tá, o resto mandou bem aí. Pessoal aí do Projeto Jovem, eu sei que vocês chegaram depois, mas presta atenção. Agora, olha só, a questão 3, eu vou ler junto com vocês. Marque a alternativa em que os fatos narrados seguem a ordem cronológica, uma sequência de tempo, uma sequência temporal. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, presente no texto 3. Então, vocês têm que marcar a alternativa aí, a correta, em que os fatos seguem uma sequência de tempo. Beleza? Pode fazer aí com calma. Presta atenção, por favor. Opa. E façam a 4 também. Professora, Oi. tem que ser na sequência do texto? Olha só, na alternativa A tem uma sequência, na B tem uma sequência, na C e na D. Vocês têm que descobrir aonde que está a sequência correta. Você poderia aumentar? Vou tentar aumentar aqui sem comer o lado, tá? Tá. Comeu do lado? Não. E agora? Não, também. Então, ficou melhor assim? Entendi. Então, tá. Professora, mas tem para ver a D da 4. Não dá para ver a D da... Ah, é. Façam a 3 só por enquanto, então, por favor. Após... Professora, Oi. eu gostei muito da senhora, eu acho a senhora bem legal. Ah, muito obrigada. Vocês também são muito especiais para mim. Vocês sabem disso, né? Sim. Professora, eu tô indo por eliminação. Ah, 3. Eu quero ver essa daí. Prestem bastante atenção. Não tá difícil. Eu acho que eu até achei, professora. Júlia já mandou bem aí. Professora, Oi, meu querido. eu não sei que eu tô tentando ver, mas todos apareceu que o negrinho tá dormindo, mas o negrinho não dormiu. Lembra que Dormiu. ele dormiu? Ó, ele ficou tão cansado em pastorear que veio uma tempestade e ele estava cansado. E ele falou, vou tirar só um cochilo. Nisso que ele tirou um cochilo, ele acabou dormindo. Ele acabou Eu acho que dormindo. eu sei qual que é, professora. E quando ele acordou, que ele viu aquele temporal, que ele foi tentar pastorear lá em ordem os cavalos, que ficou faltando o baio. Ele dormiu, tá? Nicolas mandou bem também, Nicolas. Parabéns. Pode responder lá, Laís e Essa daí Samuel. tá fácil, professora. Não tá difícil, tá fácil. Vai lá, Ângelo. É só você prestar atenção. Heloísa,
o Luiz Henrique, o Marcelinho que chegou depois. Marcelinho perdeu todos os textos, Marcelinho. Professora, eu vou enviar. Tá. A Heloísa mandou aqui para mim. Tá mamão com açúcar, professora. É, né? Mamão com açúcar é muito gostoso, não é? É. Ó, o Ângelo mandou bem. Professora, Então, tá tendo aula? Professora, tá tendo aula na escola General Osório? Tá, normal. Eu acho que eu vou ganhar uma bolsa e vou ir pra lá. Que bom, se Deus quiser. A prova é dia 24. Vocês foram lá fazer a inscrição? Eu vou lá fazer. Professora, eu vou Professora, dia 24. Espera aí, um de cada vez. 24 de setembro. Aham. Tá perto. Pode falar, Ângelo. Professora, a minha mãe acho que ela já me inscreveu para fazer a prova do colégio nota 10. Que legal. É esse mesmo. É, mudou para o nota 10. O General Osório virou nota 10 agora. A prova vai ser dia 24. Mas Olha lá, vamos lá. Vocês já responderam para mim a 3, que Eu vou era para marcar a alternativa em que os fatos narrados seguem a ordem cronológica, né? Então, na letra A, após procurar o cavalo baio a noite toda debaixo de um grande temporal, o negrinho, com muito frio e fome, foi descansar e acabou dormindo. Ao acordar, encontrou a santa ao seu lado e lhe pediu ajuda para localizar o cavalo baio. Não, ele não encontrou a santa. Ele Não não tá na ordem. encontrou. Não é a letra A. Só um minutinho. Pode falar, Nicolas. Você levantou a mão? É, professora, que eu tô muito apertada. Pode ir no banheiro? Pode, vai lá, porque você acertou essa, tá bom? Letra B. Trabalhava em uma grande fazenda um negrinho miúdo e habilidoso, quando, de repente, apareceu a santa, que, debaixo de muita chuva, ajudou o garoto a procurar o cavalo baio. E aí? Não, a santa não ajudou, pessoal. Lembrando que ela apareceu quando ele foi amarrado no tronco, foi chicoteado, foi comido pelas formigas, quando o estancieiro acordou que ele teve essa visão do negrinho e a santa. C. Na fazenda do estancieiro, o negrinho fazia todo tipo de trabalho. Num dia de muito frio, recebeu a ordem de pastorear 30 cavalos, dentre eles um baio. Porém, no final da tarde, com frio e fome, o garoto resolveu descansar e acabou dormindo. Muito bem, aqui a alternativa C é a correta. E não é a D, porque o garoto fazia todo tipo de trabalho na fazenda, mas com a sua morte, o estancieiro pediu à santa para que ela lhe ajudasse a encontrar outro negrinho para cuidar da fazenda e dos cavalos. Não, né? Tá vendo? não, ele não Essa. quis. Olha só, agora vocês vão poder fazer a 4, a 5 e a 6. Bora lá. Pode falar, Ângela. Deixa. Eu vou aumentar um pouquinho, Laís e Samuel. Bora lá. Agora vocês vão conseguir só fazer a 4 e a 5. Vai lá. Professora, eu já vou enviar para a senhora, porque essa eu fui também por eliminação.
vocês na letra A e na letra B. Muito bem, Ângelo. Quem que vai na B? Júlia, Luísa, obrigada. Vamos lá, Laís e Samuel. Senhora, eu estou indecisa em duas perguntas. Em duas respostas. Letra A e letra D, professora. Presta bastante atenção. Não tem o que errar. Presta muita atenção. Professora, eu já enviei as duas respostas para a senhora. E mandou muito bem nas duas. Parabéns. Serguei? Aham, Nicolas, você voltou já? Eu tô Voltei. gabaritando a prova. Eu tô É. Então vai, Nicolas, responde aí para a Pro. Elô. Samuel. Laís. Ele está mandando, professora. Samuel. Muito bem, hein, Samuel? E a 5, querido? Nicolas, muito bem. Laís, muito bem. Júlia. Júlia, presta atenção na 5. Pode fazer a 6 também, pessoal. Professora, aumenta a letra. Professora, acho que não dá para ver. Ah, agora, Não tá? Deu? agora deu. Tá. Tinha um carinho especial pelo meio, pois era muito amistoso. Letra A não Elô, manda a questão número 5 para a Pro. é. Vou fazer as 6, professora. Tá. Professora, eu acertei a 6 ou não? Ai, ai, ai. Errei? Júlia já mandou a 6. Vamos, galera. Quero a resposta da 5 e da 6. Já mandei as duas. Tá, Espero que a 6 eu tenha acertado. vamos lá. A professora tem que ainda responder, né, professora?
Tem que me responder. Vai lá, Laís. Eu estou lendo então, a questão 6, A 5. Pode falar, todo mundo já me respondeu. Fala verbalmente. Qual que é a 5? Oralmente. Pode falar oralmente. Samuel, tá. Beleza. E a 6? Às vezes a gente vai fazer ainda, professora. Não façam. Olha só, o texto 3 inicia-se da seguinte forma: há muitos anos. Ó, já passou. Está no pretérito esse verbo. Analisando atentamente esse fragmento textual, pode-se afirmar que Professora, o que é preconceito? preconceito é quando eu não aceito de verdade como o outro é. Há preconceito de raça, há preconceito de credo. Por exemplo, eu tenho uma religião e você tem outra. E eu falo mal da sua religião, eu sou preconceituosa, né? Professora, Só um minuto. Sendo que eu tenho que aceitar todos como são, independente de qual escolha ele fez. Há preconceito de várias formas. Então, uma pessoa preconceituosa é aquela que não aceita, e há muitas divergências, né? E isso é uma coisa muito ruim, porque chega a acontecer até crimes por causa de preconceitos, né? Principalmente os eu raciais. Pode eu falar. acertei. É uma Que ela intolerância, né? O preconceito é uma intolerância. Professora, eu marquei errado sem querer. Eu marquei a alternativa C, só que era para mim marcar a alternativa B. Tá. Professora, que nem eu estava falando naquela hora, tipo, Ah, ter uma pessoa com outra cor. é. Aí, tipo, ter uma pessoa com outra cor, moreno. Aí uma pessoa fala, esse moreno, fedido. Isso é Pode falar. preconceito. E cada um é o jeito que Deus criou, e a gente tem que aceitar todos iguais, porque nós não somos irmãos perante Deus. Sim. Então vamos lá. Todo mundo já me respondeu. Professora, Oi. eu fiquei com raiva porque na prova eu acertei 8 de português. Ah, não precisa ficar com raiva, foi bem. Vamos Eu lá. acertei 2 de matemática, 2. Nossa, estava difícil assim. Tava difícil. Eu não sei qual vai ser quantos que eu acertei, professora. Eu acertei aquela lá do código, né? Que é do código ali da Mulher Maravilha, ali do filme. E depois eu acertei a última questão, que é a questão 15. Por isso que nas correções à noite tem principalmente a correção de matemática, eu sempre bato nessa tecla, né? E vocês têm professores ótimos lá, tanto de português também, mas de matemática, ali é uma maneira muito fácil de vocês aprenderem, né? Porque às vezes, obrigada, Elô, por isso que a gente fala, às vezes, assim, nossa, para a gente parecia tão difícil a questão, mas quando ela é corrigida, você fala, é verdade, estava tão facinha e eu poderia ter acertado, né? Vamos lá. Questão 4. Nos textos 2 e 3, no que diz respeito ao espaço geográfico, ou seja, ao local onde se passa a narrativa, pode-se dizer que, no texto 3, observa-se que há mais de um espaço em que ocorrem os fatos? Sim.
Sim, tá certo. Tá certo? Você falou para todo mundo que essa alternativa estava certa, professora. Mandou bem, mandou bem. E tá mesmo, mandaram bem, alternativa A, né? E aí, Marquei A. ó, no texto 2, a autora menciona o Festival Mundial da Paz, que ocorreu na África, não ocorreu em Florianópolis. No texto 3, o fragmento ninguém sabe para onde indica precisão geográfica. Ué, se ninguém sabe, não pode indicar uma precisão, né? E o antropólogo, no texto 2, aguarda seu voo de volta para Florianópolis, não fala para onde que ele voltaria, né? Ele aguardava o voo. Professora, Oi. falando em Florianópolis, eu acho que o ano que vem eu vou me mudar para lá. Ah, é? Que chique, que joia. Lá é muito bonito, né? Por lá uma vez, eu tava vindo pra cá, eu passei uma vez por lá. É, Lá tem mar. lá é muito Professora, lindo. Oi. a senhora pode repetir qual foi a 3? A 3 ficou a letra C. Com letra C. E a 4, a letra A. Agora vamos para a quinta. Considerando a leitura realizada do texto 3, que é o negrinho do pastoreio, assinale a alternativa correta. A. O estanceiro tratava-se de um homem sem coração. E esse Sim. tratava mesmo, ele era malvado, ele era cruel. Citaram um monte de adjetivos para ele aqui no texto. Porém, ele tinha um carinho especial pelo negrinho, pois era um moleque muito habilidoso. Ele tinha um carinho especial. Não. Ele chegou a bater nele, fazer com que ele morresse. Pois é, ele não tinha um carinho especial, pessoal. Quem marcou a A, ele era um homem sem coração, era. O negrinho era um moleque muito habilidoso, era, mas ele não tinha esse carinho especial, porque se ele tivesse, ele não teria matado ele de tanto bater. B, apesar de ser muito miúdo, o negrinho tinha um terrível problema. Não acatava os mandos e desmandos do seu patrão. Ele era um garoto de forte personalidade e esperto. Ele acatava, ele fazia tudo direitinho. Isso. Ficou desesperado para achar o cavalo. Frio, para ele cuidar de 30 cavalos no frio. Pois é. Imagina. Pois é, uma criança. C. Após a morte do negrinho, o estancieiro pediu perdão e prometeu mudar o seu jeito de tratar o próximo e ainda ajudar os necessitados? Sim. Falou. Sim, quando ele teve a visão da santa e do negrinho, que não tinha nenhuma marca, nem de chicotada, nem de comida de formiga, né? Picada de formiga. Alternativa C, a correta. Questão... Professora, Oi. esse homem era muito malvado, era um marginal, não era? Ele era malvado, né? Mas ele foi, talvez, criado daquela forma, né? O texto 3 inicia-se da seguinte forma. Há muitos anos, que foi lá no passado, analisando atentamente esse fragmento textual, pode-se afirmar que o autor pretende nos chamar a atenção no que se refere às nossas atitudes e ações, para que as mesmas não sejam preconceituosas? Não, Refere? há muitos anos. Rafaela, bom dia, pode falar. Professora, Oi. uma vez eu já escutei a lenda do negrinho pastoreiro, só que foi uma história bem diferente do que essa. O negrinho pastoreiro não morre, mas a turma do folclore ajuda ele, aí o negrinho pastoreiro encontra o cavalo, dá pro moço lá, e o moço fica feliz e agradece o negrinho pastoreiro. Ah, uma história diferente, né? Esse trecho. Mas aquela lá não tem um clima. Como é que tem? Essa aqui é que você não estava, né, Rafa, na leitura? Acabei de entrar. Ah, então, essa leitura foi muito legal. É o seguinte, então, o que eu estava vendo aqui, ele não é a alternativa A, certo? No Itamara tem, não é para esse motivo. B,
O autor pretende deixar claro que há escravidão e, consequentemente, há preconceito no passado, no mundo moderno. Está vendo que o verbo aqui está tudo no passado? Não é Sim. alternativa B, não é alternativa B. Eu Alternativa C. errei. O autor, você tinha marcado a certa e apagou. O autor não pretende discutir a escravidão nem o preconceito. Trata-se de uma estratégia para iniciar a narrativa. Claro, Então, eu acertei, professora. você tinha acertado, aí você mudou. Aí eu Então, mudei. Então, eu acertei essa questão. eu vou dar uma chance, tá bom, Mas se Nicolas? você mudou a É. resposta, vai contar só pela que você marcou por último, não? Pois é, já pensou se fosse na prova, você tinha errado. Na alternativa D, o autor pretende dizer que em pleno século XXI não se vive mais a escravidão, muito menos atos de preconceito, ele quer dizer por esse passado aqui, ainda existe, né, pessoal? Então, não é. Agora, vocês farão para mim A7, A8, opa, A7 e A8, né? Não dá para... Vou aumentar um pouquinho para o pessoal lá do Projeto Jovem. Dá para ler a 7 a 8? Professora, 8 tá ficando assim um pouquinho assim na D. Vamos tentar Só a ver. D que não aparece. Ah, então façam a 7, vai, vou aumentar mais um pouco lá para o pessoal. Façam a 7 e respondam para mim aí. 7. O próximo artigo, pessoas pois com história e funcionários foi formativo são dois histórias estrangeiro. Professora, vou mandar para a senhora. Tá. Professores, o que significa estrangeiro? O que é o estrangeiro? Que vem de outro? A senhora pode voltar lá no texto 3 rapidinho? Posso. O que é o estrangeiro? Que é natural de outro lugar, certo? Vou voltar ao texto, pessoal. Prestem até, aproveitem. Quero texto 1. Não vou na B. Já pode voltar, professora. Posso voltar? Senhora, tem texto 1? Por enquanto, tem o texto 1, mas vocês vão responder aqui em relação ao texto 3. Tem o texto 1, o 2 e o 3. Mas a 7ª questão aqui pede o texto 3. No que diz ao foco narrativo. E aí? Eu estou indecisa, professora. Professora, O que é o foco narrativo? Eu estou indecisa da B e da D. Não responde, Rafa, porque você perdeu o texto, né? É o que designa o quê? O ponto de vista daquele que narra a história. Esse é o foco narrativo. Então, ele pode ser em primeira pessoa, quando pertence a uma das personagens, principal ou coadjuvante, e também pode ser o quê? Em terceira pessoa, ou seja, quando não pertence a uma das personagens, localizando-se fora da história, ele está narrando. E aí? O foco narrativo está na terceira pessoa, pois, como se pode confirmar pelo texto, quem conta a história
é um narrador personagem, quer dizer, ele participa da história. B, Mas ele não narra, né, professora? presta atenção. O foco narrativo está na primeira pessoa, pois quem conta a história é o estancieiro. C, na verdade, quem conta a história é o negrinho e a imagem da santa. Ou E, o narrador é o observador, ou seja, aquele que conta os fatos sem participar deles. Tá muito fácil, bora lá. Elô e o Ângelo mandaram bem. Eu praticamente gabaritei a prova, só uma questão eu errei. Verdade. Na professora Juliana, eu errei 3 questões. É. Professora, eu já mandei. Tá, obrigada, Nicolas. Vamos lá, pessoal. Júlia, Laís, Samuel. Professora, eu acho que até agora eu acertei 3 ou 4 questões. Professora, eu já mandei a minha resposta. Mandou? Tá para cima, então, Julinha. Desculpa. Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Obrigada, Júlia. Muito bem. Vamos lá, Laís e Samuel. Professora, eu acho que eu acertei 4 ou 3 questões. Não, você acertou mais. Você marcou C? Aquela você errou. Você marcou C e depois você mudou para B. Vamos lá, Laís. Ele errou 2 porque ele marcou a B depois. Marcelinho não consegue responder. Aí eu peguei e passei para... O pessoal acho que caiu. Eu acho que eu acertei 4, professora, mesmo. O pessoal do projeto. Você acertou 5. Vamos corrigir, porque o pessoal lá do projeto jovem, acho que caiu a internet deles. 7. Vamos lá. No que diz respeito ao foco narrativo do texto 3, pode-se dizer que a grande maioria acertou, que é o narrador é o quê? O observador, ou seja, ele está de fora, observando os fatos e ele não participa. Beleza? Olha só. Ele não é um narrador personagem, Nicolas. Ele não está participando da história. Beleza? Uhum. Ele acertou 8. Então, agora ele errou 3 e acertou 4. Bora lá. A 8 e a 9, para dar tempo da gente corrigir essa daí, pessoal, que já são 9, 8 e 20. Vai dar tempo de corrigir mais 2. Vamos lá. Agora vai entrar o texto 1, 2 e 3. Beleza. Assinale a alternativa correta em relação à estrutura dos textos 1, 2 e 3. O texto 2, que é do antropólogo, que foi lá na tribo, perdão, não é tribo, lá na cultura, né, da África, foi estudar, né, sobre as características do povo que utiliza o Ubuntu, é de caráter informativo e possui uma narrativa como exemplificação. B, o texto 3, que é do Negrinho Pastoreio, faz parte de um gênero caracterizado pela presença de animais personificados. C, nota-se a presença dos discursos direto e indireto nos 3 textos. Ou D, o texto 1, assim como o texto 3, descreve as personagens de sociedades semelhantes. E aí? Professora, eu posso chamar para a senhora ou pode falar? Pode falar. O que você quer falar? Eu ia falar a letra que eu achei que era. Ah, não, espera um pouquinho. Olha só, lembrando o quê? Que o discurso direto ele é caracterizado por quê? Por uma transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador. Esse é o discurso direto. E o indireto?
é caracterizado por quê? Por uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Lembra que lá no texto, nos 3 textos, tem uma grande diferença ali entre eles, hein? Presta atenção. Eu sei qual é a diferença. Então tá. Pode responder aí para mim. Posso responder já? Oi? Pode responder a 8 no chat e a 9 também. Vai. Muito bem. Acertei? Aham, muito bem. Vai a 9 agora, Ângelo. Tá muito fácil a 9. No texto 3? A senhora pode voltar no texto 3? Posso voltar no texto 3, aproveitem. Eu mandei bem, professora. A Pro vai olhar, só um pouquinho. Opa, espera aí que foi muito. A senhora pode voltar agora lá nas questões. Por mim, a senhora pode, né? Eu já Tá. só queria ver um negócio. Mandou bem, Nicolás. Vou responder a 9. Bora para 9. Estou respondendo a 9. Professora, Oi. a senhora percebeu que é só eu e o Ângelo que participam mais da aula? Aham, a Julinha também, ela é bem participativa, que hoje ela está quietinha, É. mas ela é bem participativa. Professora, eu estou entre 2 respostas na 9. Ai, só uma. Observe eu vou a pontuação dos textos 2 e 3 e assinale a opção correta. No texto 3, na linha 33, na frase, que malvadeza! Olha só o espanto, a exclamação foi utilizada por todos os personagens da história, indicando indignação. O travessão utilizado na linha 25 do texto 2 indica que será introduzido um resumo do que foi anteriormente abordado no parágrafo. Vamos voltar ao texto 2. No 25, aqui, ó. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? A resposta singela da criança é profunda e vital, pois está carregada de valores como respeito, cortesia, solidariedade, compaixão, generosidade e confiança. O travessão, olha lá. Enfim, tudo aquilo que nos torna humanos e garante uma convivência harmoniosa em sociedade. Ele está perguntando o seguinte, esse travessão aí indica que será introduzido um resumo do que foi anteriormente abordado no parágrafo, na linha 27. Vou mudar minha resposta. Acabei errando. Calma lá, vamos na linha 27 do texto 3. Uai, botei muito, peraí. 27 do texto 3, olha lá. 25, 26, 27. Eu encontrei o baio pastando, cheguei a laçá-lo, mas... Então, a pergunta é, na linha 27 do texto 3, as reticências, está vendo lá? As reticências foram utilizadas para sinalizar que o negrinho do pastoreio não sabia o que tinha acontecido. Presta atenção. Todas as aspas do texto 2
O texto 2 é cheio de aspas. Aqui, ó, aspas aqui. Onde mais aqui? Aqui. Ele que está perguntando. Todas as aspas, todas do texto 2 foram utilizadas com a mesma função, qual seja, citar a fala da personagem. Então, Olha só, citar a fala da Deixa eu ver aqui, personagem. senhora. Questão número 8. Façam a 8, não está difícil. Professora, a senhora... Eu tô fazendo a 9, professora. É a 9, né? Perdão. professora, tudo bem? Caiu a internet aí de vocês, foi? Não, eles foram mexer onde não deve, fechou todas as abas. Ah, meu Deus. Agora, Tem como eles dois que estão aqui na sala responder sem precisar entrar no chat? quem? Pode falar para mim a 7 e a 8? 7 não foi respondida, professora. Perdão, a 8 e a 9. A 8 e a 9, perdão. Eu acabei errando ali a questão número 9, Ah. e aí eu... Mandou bem, mandou bem. Bora lá. Na Então, 7, Pode. você vai contar como se fosse a última, né? Tá. na 7 eu fiquei na indecisão da D e o coisa na C. Aí, na 7 não, mano, na 7 eu fui na B. Na B. A 8. Fala a 8 para mim, Laís. Qual que é? Fiz assim. A 8, nem fiz ainda, professora. Tô fazendo. Ixi, a professora vai ter que corrigir. Acompanha aí, tá bom? A 8 e a 9. Vocês acompanham aqui a correção, porque não vai dar tempo, beleza? Tá. Olha só. Nicolas, obrigada. Vamos lá. 8. Assinale a alternativa correta em relação à estrutura dos textos 1, 2 e 3. A alternativa correta aqui é a A. O texto 2 é de caráter informativo e possui uma narrativa como exemplificação. Lembra que ele deu o exemplo das crianças? Então, aqui a 8 é a alternativa A. Tudo bem? Professora, 5 respostas já acertei. Então, pronto. 8 é a A, beleza? E a 9, 6, 7 até agora. e a questão 9, observe a pontuação dos textos 2 e 3 e assinale a alternativa correta. E aí vem, questão número 9, a alternativa correta é a, no texto 3, na linha que malvadeza, a exclamação foi utilizada por todos os personagens? Não, não foi usado pela Santa, e a Santa também é um personagem. Isso, não foi usado por todos os personagens, né? Então, não é a A. A B, o travessão utilizado na linha 25 do texto 2 indica que será introduzido um resumo do que foi anteriormente abordado no parágrafo? Sim. Sim, a alternativa B é a correta. Não é a C e não é a D. Beleza, pessoal? Eu acertei 5, porque a 9 eu errei. Então, é o seguinte, a gente vai Eu ter que parar acertei aqui. Então, de parabéns aí. É o seguinte, a Gabi já chegou. E, Gabi, tudo bem? Oi, Ana. Depois a Tudo gente bem? termina, tudo bem, você? Essa Tudo correção, bem tá, também. pessoal? Deixa eu interromper. Ana, eu já vou avisar. Caiu a energia aqui em casa 2 vezes agora pela manhã, tá? Aí Tá. qualquer coisa eu vou gritar. Tá.